E aí, coloradagem, tudo certo com vocês? Bora lá falar do Internacional. Estreamos ontem no Campeonato Gaúcho com uma vitória de virada sobre o Novo Hamburgo. O Inter usou um time da base, né? Majoritariamente da base para começar o Campeonato Gaúcho, que eu acho muito certo. O gauchão não tem valor nenhum esse ano. O gauchão que valia era o do ano passado, né? Aí você imagina se o Inter não tivesse ganho, como seria o desse ano, né? Seria a Copa do Mundo 2 vezes. Se o do ano passado já foi Copa do Mundo, imagina desse ano. Então, ganhamos ano passado, zerou a conta dos caras, tá tudo certo. Prepara o time pro que realmente importa. O Brasileirão e Copa do Brasil, que são as competições que a gente vai disputar, né? O Brasileirão para somar logo os 45 pontos, e a Copa do Brasil, quem sabe a gente não vai beliscando algumas coisas ali pelas beiradas, né? Consegue chegar lá. O grande destaque do jogo de ontem foi, sem dúvidas, o jogador ganês, o Benjamin Arim, né? Um jogador muito voluntarioso, o cara se mexe feito um louco, corre para tudo que é lado, preenche os espaços, e eu acho que bem trabalhadinho esse jogador tem potencial para dar muitas alegrias para nós torcedores do Inter, né? Enquanto isso, né, como é que tá o mercado de contratações? Absolutamente parado. Não temos nenhuma novidade, né? Na verdade, até temos uma novidade aí, que o Alejandro entrou na pauta do Inter. Parece que o CSKA já deu o sinal verde para que o Inter abra negociações com esse jogador aí. É uma coisa muito embrionária ainda, né? É um jogador que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro quando esteve aqui pela última vez jogando pelo Vitória. Então é um jogador que sabe fazer gol, já tá melhor que o Borré, né? O Borré tem uma dificuldade séria de fazer gol, vocês sabem muito bem disso. Por mais que a gente espere que ele melhore esse ano, o Borré nunca foi artilheiro, ele sempre foi um segundo atacante, foi quando ele teve suas melhores fases, né? Então, se a gente conseguir um companheiro de ataque pro Borré, quem sabe o Borré possa crescer, quem sabe o Borré possa virar líder de assistência junto com o Alan Patrick, né? Tudo pode acontecer. O fato é que a gente precisa, né? A gente precisa de um homem que saiba fazer gol, porque se tivesse um atacante que soubesse fazer gol, a gente tinha conseguido coisas muito melhores no ano passado, mas muito melhores, porque a quantidade de gols que perdeu o Valência e o Borré não tá escrito, cara. Foi o Valência, graças a Deus, foi embora, tá lá feliz da vida no Pachuca, metendo gol no Pachuca. Parece que o problema dele era fazer gol no Inter. Ah, mas sempre tem os defensores aí que vão dizer que o Valência foi importante, de fato foi na Libertadores de 23, né? Ajudou muito, foi muito importante pra gente chegar na semifinal, mas aí chegou na semifinal, ele deixou a gente na mão, ferrou com tudo lá, errou gol pra caramba, né? Gols que não tinha como perder, e se a gente tivesse passado pelo Fluminense, a gente teria uma condição muito boa de ser campeão daquela Libertadores, ser tricampeão da Libertadores. Então, Valência, muito obrigado, foi embora, tchau. E o Borré tá aí, e a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Porque se ele mantiver o desempenho que teve no ano passado, aí é um problema seríssimo. É um problema seríssimo que a gente vai ter que dar jeito de resolver. Beleza? Mas vamos ver aí o que o Lucas Colar tem para dizer pra gente sobre a chegada do Alejandro, né? Esse sinal verde que o Inter recebeu do CSKA para poder abrir negociações com o Alejandro aí. Vamos ver o que o Lucas Colar tem para falar. Você sabe, o crédito vai estar na descrição do vídeo aí, para que você possa lá ver o vídeo completo, se inscrever no canal do Colar, que é muito bom repórter, traz sempre informações bem atualizadas do Inter. Então vamos ver aqui o que o Colar tem para nos dizer. Calma que falta. Aqui, tá aí o Colar. Fala aí, Colar, o que tu tem para nos dizer? O que eu posso dizer, gente, é que a ESPN trouxe uma informação hoje de que o CSKA Moscou da Rússia deu um sinal verde para o Internacional avançar na negociação envolvendo a possível vinda do centroavante Alejandro, que está lá, né, no futebol russo desde o ano passado, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, jogando pelo Vitória, fez vários gols, de fato, né, o centroavante que fez gol de bicicleta, fez gol de todos os jeitos, e até por isso, né, foi vendido ao futebol da Rússia, né, no começo de 2025. Alejandro, que já passou, né, por outros clubes como o Atlético Mineiro, propriamente o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, e é uma aposta, né, que o Inter está disposto a fazer, visto, né, o mercado de centroavantes que o Inter está encontrando dificuldades. Se falou no Pedro Raul, que aparentemente vai ficar no Corinthians, inclusive foi oportunizado ontem
pelo técnico Dorival Júnior na estreia do Campeonato Paulista, vitória do Corinthians por 3-0 contra a equipe da Ponte Preta. Também se falou em outros nomes aí, né? O Verratti, que a princípio, né, deve jogar no Cerro Porteño, num contrato de 3 anos para um jogador de 37 anos, então algo que ficou inviável também. E aí surge o nome do Alejandro, né, que é um jogador que está em baixa no futebol russo, né, não chegou a fazer 20 jogos. Essa história aí do Verratti, né, cara, disseram que ele ia continuar no Vasco, que não tinha a menor possibilidade de ele jogar no Inter, aí agora vem com essa história de jogar no Cerro Porteño. Para, velho. O Inter perdeu o jogador pro Cerro Porteño pra acabar, né? Se é que vocês acham que o Verratti seria uma boa opção, o cara sabe fazer gol, sabe meter gol, principalmente de cabeça, né? Jogos nas últimas 2 temporadas, tem poucos gols, não se adaptou, né, ao modelo russo, né, ele que foi muito bem aqui no futebol brasileiro. A ideia do Inter é um empréstimo. Aliás, o modelo russo deve ser uma coisa de louco, né, porque o Gerson foi lá, ficou 6 meses lá, nem isso. O Gerson que o cara toda hora vai e volta pra Europa, né, tem coisa estranha aí, tá? As negociações do Gerson. A maior contratação da história do Cruzeiro. Né? O cara foi lá, na apresentação dele, quem não lembra, a cara de bunda que ele tava lá quando foi apresentado no CSKA. CSKA não, no Zenit, né? Enfim. Opção de compra desse jogador, tá? Não sei se vai avançar nesses moldes, talvez até com uma obrigação de compra mediante metas, mas é algo que está andando, está avançando e ele pode chegar. Sobre o Félix Torres, né, zagueiro equatoriano, as coisas seguem travadas, o Inter está aguardando respostas. Foi o termo que me foi utilizado sobre algumas negociações e não necessariamente só sobre o Félix Torres, tá? O Inter já... Bom, então aí sobre o Félix Torres, ele vai dizer agora que tá tudo travado ainda, que tá esperando respostas, como ele mesmo estava falando ali. Só tem um detalhe que é interessante, né? No outro vídeo eu falei que havia uma expectativa de que a dívida que o Corinthians tem com o empresário do Pedro Raul, não, do Félix Torres, fosse paga pelo Inter, para que assim pudesse contar com o Pedro Raul, mas como o próprio Colar disse aí, Pedro Raul já iniciou o Campeonato Paulista pelo Corinthians, então provavelmente o Dorival Júnior tá contando com ele, mas sei lá, Alejandro ou Pedro Raul? Na verdade os dois são apostas, né, mas sei lá. O que a gente queria era um cara bom, que a gente precisa de um cara bom, um cara para fazer gol, de preferência um brasileiro, porque a gente já tá cheio de estrangeiro, né? Aliás, a gente poderia muito bem abrir uma vaga de estrangeiro, mandando o Benítez embora, o Alan Benítez embora, porque o cara tenho certeza que fez muita gente se questionar do porquê que não investiu mais para se tornar um jogador de futebol, porque se ele conseguiu jogando aquela bolinha pífia dele lá, cara muito ruim mesmo, não sei o que ele tá fazendo no Inter, muita gente poderia ter conseguido também, por isso que você tem que ter contato, tem que saber como conseguir, porque não é só talento no mundo do futebol, a gente sabe muito bem disso, né, e o Alan Benítez é a prova disso. O Inter tem que desesperadamente arrumar um jeito de envolver esse cara numa negociação, mandar ele para casa do cacete para abrir uma vaga aí, para poder contratar um outro estrangeiro, porque, cara, não dá. Esse jogador realmente não dá. Se ele teve um bom momento, ele tá vivendo um péssimo momento no Inter. No ano passado ele já demonstrou que não era um jogador confiável e como é que pode, no meio da gurizada, ele ser o pior jogador do jogo? Porra, aí não dá, né, velho? Aí não dá. Realmente não dá. Alan Benítez, o Inter tem que dar um jeito aí de mandar pro Juventude, pro Remo, pra casa do cacete. Desde que saia do Inter tá valendo a pena. Beleza? Então é isso. Hoje foi apresentado aí o Paulinho, né? Foi apresentado e vai se juntar ao grupo para começar a preparação dele, né? Atrasado em relação aos demais. E esperamos em breve vê-lo em campo aí para ver se ele se recupera, né? Um outro jogador que veio à pauta do Inter foi o zagueiro Becão, que está jogando na Turquia, e mais um jogador voltando de LCA, né, de lesão de ligamento cruzado anterior. Então a probabilidade dele ser contratado pelo Inter é grande, porque o Inter adora contratar jogador que está se recuperando de lesão do ligamento do joelho. É impressionante. Mas é os moldes de negócio que o Inter está buscando, o jogador se recuperando, o jogador em fim de contrato, jogador livre, porque dinheiro que é bom para contratar, não tem. Beleza? Deixa aí teu salve, teu comentário,
Coloca aí a tua opinião a respeito da estreia do Inter no campeonato, quem foi o melhor, quem foi o pior jogador aí, o que você acha do Alejandro? Pode ser uma boa? Se inscreva no canal, deixa teu like e vamos agilizar aí essa nossa conversa, vamos fazer um bate-papo legal aqui nesse espaço de torcedor colorado, beleza? Forte abraço e até a próxima.